Carlos Dias, a reforma política é um outro ponto em que se fala muito, mas não se faz nada. É verdade. O que a gente pode, o que você tem a nos oferecer com relação a isso? Olha, essa discussão ela é muito importante porque nós temos um conjunto imenso de partidos. Partidos que não têm representação nenhuma. Eu sou favorável à cláusula de barreira. E não acredito absolutamente que essa história de partidos tradicionais não podem ter essa barreira. Olha, os partidos que têm voto é que tem que ter representação no Congresso Nacional. Quem decide pelos programas, quem decide pelo partido, pela corrente partidária, pela ideologia, é o povo que vota. Não é o cartório eleitoral e muito menos o sujeito que constitui um partido e ele fica nessa barganha, né, de fundo partidário, tempo de televisão, quer fazer um representante no Estado, um representante na União, lá no caso no campo federal, para poder ter, enfim, possibilidade de ocupar gabinete, cargos. Nós temos que acabar com isso. Você pode ter um conjunto de partidos que quiser, mas a representação é que vai definir aquilo que efetivamente a contribuição dele terá no processo político. E o processo político é a representação na Câmara, no Senado. A representação desses partidos nas estruturas efetivas de poder é que tem que garantir a condição do partido. Os outros, eles continuem, vão para a rua, subam no caixotinho, falem o que quiserem lá para a população e vão ver se a população de fato elege seus representantes. Nós não podemos ter o que nós temos hoje, né? Uma salada de partidos, por exemplo, que não lançam candidatos próprios em cargos majoritários. Então, por que ele quer chegar ao poder se você tem um partido e você não lança cargo majoritário? Porque a meta sempre é o executivo. Então você tem que ter, sim, uma bancada importante, né, de parlamentares, mas o partido se expressa a sua ideia e seus programas, principalmente na execução orçamentária, no seu planejamento orçamentário, no seu planejamento de país, que é o quê? É no poder executivo. Então você não lança governador, não lança prefeito, não lança presidente da República, partidos que estão aí há 20, 30 anos sem lançar candidatos majoritários. Então nós temos que ter uma cláusula também que diga, olha, se você não quer o poder, então você não precisa existir. Não precisa de tanto partido assim, partido só para barganha. E defendo também, para não dizer que é só para os grandes partidos, eu acho que aqueles partidos que estão constituídos, que têm representação, mesmo sendo pequenos, tendo representação no Congresso Nacional, eles têm que ter um tempo mínimo de televisão. Um tempo mínimo que permita que apresente as suas ideias, os seus candidatos e que concorram minimamente no sistema igual. Não é no mesmo, lógico, mesmo tempo de televisão, porque são diferentes de peso de bancada. Mas você não pode absolutamente dar 8 segundos para um candidato. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Isso não é democracia. Então, eu defendo claramente que façamos uma reforma, os partidos tenham sua identidade ideológica, tá certo? A cláusula de barreira seja efetiva e imediata, tá certo? Não acredito nessa história de tradições de partido, de ideias antigas, né, que na verdade pouco construíram para o país até hoje. E nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma, essa equalização dos tempos no sentido da oportunidade. E o eleitor é que fica com a palavra final. Ele escolhe o candidato e ele escolhe a representação partidária que mais lhe aprouver, que ele sentir mais próxima dos seus anseios como cidadão brasileiro.